Então, isso. Vamos lá, pessoal, vamos iniciando a revisão das primeiras aulas. Nós vamos começar falando sobre a evolução, foi o que nós vimos na aula 1. Então, muito importante saber por que estudamos ou por que deveremos entender um treino mais antigo, até muito utilizado hoje em dia, peito, ombro, tríceps, costas, bíceps. O treino de pernas corresponde a apenas 30%. Então, isso me diz que membros superiores dentro de uma sala de musculação têm aproximadamente entre 60% e 70% de trabalho. Isso exerce muita sobrecarga e o entendimento sobre essa articulação se dá por esse motivo muito importante. Qual o motivo que nos traz aqui, nos reúne nesse sábado bonito? Sem dúvida nenhuma, é a dor que essa articulação proporciona. É importante saber que a articulação do ombro é a terceira colocada em atendimentos, em consultórios médicos, principalmente atendimentos musculoesqueléticos. Então, é uma articulação que constantemente ela está lesionada. Então, quando estamos dando aula para o nosso cliente, a gente percebe, a gente precisa interromper porque ele está reclamando com desconforto no ombro. Como eu já citei na aula, a questão é, o que você faz nesse instante? Quando você interrompe porque ele está reclamando com dor. Você pensa no primeiro motivo, vou passar exercícios fisioterapêuticos, mas aí entra um problema importante. Você domina os exercícios fisioterapêuticos, os exercícios fisioterapêuticos possuem uma lógica. Essa lógica é o que eu vou tentar passar para vocês hoje. Então, em cima dessa lógica, nós vamos aprender a utilizar exercícios fisioterapêuticos. Você pensa em passar exercícios funcionais, mas aí os exercícios funcionais também, se for feito de maneira incorreta ou dependendo do processo dessa dor, ele também pode ser lesivo. Nós também vamos entender no curso presencial a importância dos exercícios funcionais para a manutenção e recuperação dessa articulação. Você também pensa, no último momento, preciso interromper exercícios que sobrecarregam a articulação, realmente resolve? Vamos tentar responder essa pergunta. O que a gente precisa saber de início? Que é realmente importante. A gente precisa saber que o ser humano evoluiu do chimpanzé para o australopiteco, isso há 3 milhões de anos atrás. O chimpanzé ele tinha uma característica própria, ele se apoiava, ele tinha 4 apoios, tanto as patas dianteiras como traseiras. Isso tinha a escápula e a articulação do ombro, o complexo em si, possuía um posicionamento. Já quando a gente percebe o australopiteco, quando ele evoluiu, começou a ficar ereto, essa escápula, esse ombro começou a apresentar um outro posicionamento. Então, a gente consegue observar aqui que a escápula era muito mais alongada e voltada para baixo. X da questão aqui. O X da questão é que essa articulação, ela era uma articulação de compressão. Isso é muito importante. Por que importante? Porque essa compressão gera mais estabilidade. Então, quando eu tenho algo apertando, eu tenho mais estabilidade. Porém, quando eu suspendi a articulação, ela apontada para o lado, ela se tornou uma articulação suspensa, já não é mais compressão. Então, ela gera mais cisalhamento. Então, hoje, nós temos aí uma predisposição a lesionar o ombro por esses motivos. A gente vai tentar entender como evitar esse processo. Bom, então, essa evolução, o homem só se tornou ereto para ele tentar alcançar algo, tentar aumentar a sua apreensão. Essa apreensão exigiu uma modificação na estrutura das articulações dos membros superiores. Então, esse símbolo, que a gente vai chamar de complexo do ombro, ele passou a ter apenas um contato com o tórax. E as escápulas atrás, elas se abriram. Quando ele era em 4 apoios, elas eram fechadas como os membros inferiores, que é um anel pélvico. Já nos membros superiores, ela precisou abrir. Então, olha que interessante. Essa abertura desse símbolo, que nós vamos chamar de complexo dos ombros,
ele passou a te dar muito mais amplitude de movimento, porque essa escápula ela pode abrir, ela pode gerar outras posições. Então, a gente percebe aqui a abertura da escápula. Então, eu posso afirmar para vocês hoje que esse símbolo ele é composto por sete ossos. A gente pode aqui destacar o externo, a clavícula, a escápula e o húmero, botando aí 3 para cada lado, individualizando o externo. Nós temos 7 estruturas ósseas que vão formar aí o meu complexo do ombro. Então, eu não posso pensar apenas na articulação do glenumeral, que é a mais conhecida. Eu tenho que pensar que todo esse complexo pode estar influenciando nessas estruturas. Bom, então a grande questão que nós vamos trabalhar durante toda essa parte teórica e durante o curso presencial é essa relação, né? Tentar manter essa conexão, esse equilíbrio, ou tentar aproximar a mobilidade da estabilidade, pois a grande função do ombro é levar a mão ao alcance de 16.000 posições. Olha como que fantástico isso. Porém, ao mesmo tempo, eu preciso ter estabilidade suficiente para que ele possa alcançar e sustentar todas essas posições. Então, isso é um trabalho árduo, uma compreensão difícil, mas que nós vamos tentar simplificar isso para vocês. Bom, então, para isso, a gente falou que são 7 peças ósseas, 3 para cada lado, com o externo ali no meio, representado pelo manúbrio. Nós vamos abordar agora, nessa mesma sequência, as 4 articulações do complexo do ombro, que são representadas aí pela esternoclavicular, pela crônioclavicular, que são articulações sinoviais. Eu recebi bastante essa pergunta durante a semana, o que é uma articulação sinovial? É uma articulação diferente de outras articulações com pouco movimento ou quase nenhum. É uma articulação que gera movimento, é uma articulação que corresponde à maioria das articulações do nosso corpo. Ela precisa ter necessariamente como elementos primários, ela precisa ter um espaço articular, ou seja, as estruturas são mais afastadas, ela precisa ter cápsula, que é importante para isso, e precisa ter cartilagem articular. Quando eu tenho essas estruturas, cartilagem, cápsula e espaço articular, automaticamente vou ter líquido sinovial, eu tenho aí a composição primária de uma articulação sinovial. Nós temos também a mais importante das articulações sinoviais, que é a glenumeral, também possui as mesmas características de articulação sinovial, e temos aqui uma articulação que nós vamos abordar com todo cuidado, que é a articulação escápulo-torácica. Essa articulação, por muitos autores, ela não é considerada uma articulação, ela é considerada uma articulação falsa. Nós vamos falar mais sobre ela. Ok? Isso. Sobre a primeira evolução, eu fiz um resumo sucinto agora. Porém, nós precisamos agora abordar a segunda aula. Na segunda aula, nós falamos sobre articulação externo-clavicular. A articulação externo-clavicular é uma articulação que é de fácil localização, a gente consegue perceber essa articulação, fica bem acima do externo, essa conexão entre o externo e a clavícula. É uma articulação também que é fácil de perceber os movimentos, basta colocar as mãos escorrendo pela clavícula, chegando no externo. É fácil de ver todas as lesões que podem estar participando dessas articulações, porque essa alteração é muito evidente. Bom, a articulação externo-clavicular, que é o único contato dos membros superiores com o tórax, ela é formada por essa extremidade lateral medial da clavícula, junto com a faceta do manúbrio. Então, isso vai formar essa articulação. Essa articulação também ela é dependente de um contato da primeira costela. Então, se nós formos observar aqui, nós temos 2 facetas. Nós temos uma faceta superior, que vai dar contato com a extremidade external da clavícula, e uma faceta inferior, que vai dar contato com a primeira clavícula. Depois nós vamos entender por que essa conexão aqui ela é tão importante. Bom, então, a gente olhando aqui
mais profundamente, nós percebemos que essa articulação ela possui cápsula, por isso ela também é uma articulação sinovial. Ela possui aqui um espaço articular que nós conseguimos observar mais detalhes. Ela possui um menisco aqui também e a gente consegue ver com clareza que ela, apenas 50% dela tem conexão com o externo, para que ela possa ter toda essa área de movimento ou de trabalho aqui. Nós percebemos aqui embaixo, na segunda faceta do manúbrio, a conexão com a primeira costela. Então, nós temos a faceta superior e a faceta inferior. Olha a proximidade. E aqui nós temos o ligamento mais importante da articulação, que é o ligamento costoclavicular. Esse ligamento, junto com a primeira costela, e com o menisco dessa articulação, é que vai dar toda a sustentação e estabilidade. Lembrando que é uma articulação feita para resistir à compressão. A gente vai ver isso também mais à frente. Ela é uma articulação do tipo selar. Isso me diz que ela tem, numa mesma articulação, concavidade e convexidade. Se a gente vai observar nesse detalhe aqui, então nós percebemos o manúbrio. Se nós formos olhar o manúbrio lateralmente, ele é côncavo, antero-posteriormente ele é convexo. Se a gente for olhar a clavícula, a extremidade external da clavícula, crânio-caudalmente ela é convexa e antero-posteriormente ela é côncava. Então eu consigo, através dessa estrutura selar, que lembra muito o polegar também, essa primeira articulação do polegar, ela também possui, ela também é uma articulação selar, isso me dá características de movimento muito parecido com a externo-clavicular. Então, essa estrutura me dá movimentos muito importantes que vão determinar a amplitude que o meu ombro pode alcançar. Então, se eu observar aqui, essa articulação ela pode gerar um movimento de rotação, pode gerar um movimento de protração, ou seja, o adiantamento, a projeção anterior da clavícula, pode gerar a posteriorização, a projeção posterior da clavícula, que nós chamamos de retração, e, claro, a elevação e a depressão. Então, eu tenho a elevação da clavícula e a depressão. A clavícula nada mais é, a gente está olhando aqui a articulação acromioclavicular, que vamos falar mais à frente, ela tem essa ligação com a escápula aqui, muito importante. Então, ela vai ser o intermediário entre a escápula e o externo, ou seja, o tronco. Então, através dos movimentos da clavícula, eu vou levar a minha escápula aonde eu quiser. Então, qualquer limitação de movimento dessa articulação vai impedir determinados graus de amplitude de movimento da escápula. E isso pode atrapalhar e muito as ações musculares que vamos ver mais à frente. Ok? Aqui um vídeo importante, só para a gente observar a estrutura selar e a movimentação da clavícula sobre o externo. Aqui os movimentos de rolamento, deslizamento, que ainda falaremos hoje ainda. Ok? Aqui um outro vídeo para mostrar para vocês os movimentos de elevação e depressão. Aqui a gente consegue ver nesse plano o movimento de protração, retração, rotação anterior, rotação posterior. E a gente começa a observar no plano frontal a elevação que inclui a rotação. Então, na elevação, eu projeto ela para frente e rodo ela para cima. E na depressão, quando eu boto o braço para baixo, eu estou rodando ela para baixo e fazendo uma retração. Observe com mais detalhes nesse ângulo. A escápula não vai a lugar nenhum se essa articulação não permitir que a clavícula exerça essa mobilidade. Então, a gente vai tentar entender isso durante a prática. Nós vamos ter no nosso curso presencial o tipo de como avaliar essa articulação e como restaurar essas amplitudes de movimento. Ok? Que músculos que passam ou que estão sobrepostos a essa articulação? Um deles é o subclavicular e o outro é externo-clavicular. Eu lamento informar, mas eles possuem pouca influência sobre a clavícula no sentido de estabilidade.
Então, eles estão ali mais como um ponto de ancoramento, né? São origens para que outras articulações executem outros movimentos. Bom, a articulação externo-clavicular, aqui a gente observa um detalhe mais anatômico, a gente já viu que essa faceta inferior tem conexão com a primeira costela, a gente já viu que essa faceta superior ela tem conexão com a extremidade external da clavícula. Aqui está o disco ou menisco que eu falei para vocês, que ajuda muito nessa estabilidade. E esse feixe, que é extremamente importante, somado ao disco, ele vai dar toda a sustentação da articulação, que é o ligamento costoclavicular. Bom, essa articulação ela é tão estável que quando sofremos um trauma, dificilmente ela luxa, dificilmente você vai ter lesão sobre ela. É mais fácil você fraturar a clavícula ou você na terceira aula, nós temos a articulação acromioclavicular, estou saindo do tórax, vou ver a ligação agora entre a escápula e a clavícula, que é a articulação acromioclavicular. Essa articulação é de fácil localização também. Sabe quando o teu cliente reclama que ele levanta o braço, que fez o movimento, doeu, e coloca a mão bem em cima do ombro, não tão em cima do ombro, mas um pouquinho mais medial em relação ao ombro? Então, aí se dá um grande sinal que essa articulação pode estar comprometida. Bom, seguindo, é uma articulação formada pelo acrômio. Essa articulação e pela extremidade da clavícula. É uma articulação que possui 3 planos de movimento. O acrômio aqui, a gente precisa observar que é extremamente importante, ela tem um formato em bicel, ou seja, a clavícula se apoia sobre o acrômio. Então, quando você vem fazendo a palpação da clavícula, que é extremamente fácil de localizar, você vai sentir uma certa queda até o final da clavícula. Quando você sentiu a queda, se você passou o dedo, você está sobre o acrômio. Um pouquinho antes, você está sobre a articulação. Basta fazer qualquer movimento com o braço que você vai sentir a articulação. Esse formato em bicel, ele é importante porque evita as luxações e a queda da clavícula. Então, é uma articulação tipo plano, ela é uma articulação de deslizamento com 2 planos de movimento, e nós vamos falar depois, nós temos um ligamento aqui que vai gerar o terceiro plano, que é o plano de rotação. Aqui um vídeo importante para resumir o que eu acabei de passar para vocês. Aqui o formato, às vezes, ela é ovalada, ou ela tem uma forma de cunha, né? E aqui o seu formato bicel. Algumas pessoas nascem com uma morfologia diferente. Então, a articulação sofre um posicionamento diferente. Isso a torna mais susceptível a lesões ou a luxações. Então, aqui outro vídeo importante para a gente observar essa articulação. Opa, passando aqui. A articulação, como eu já falei para vocês, é uma articulação tridimensional. Essa articulação ela funciona exatamente como um mangual. O que é um mangual? É uma estrutura presa por um cordão sobre um cabo, onde eu tenho aqui umas talhadeiras. Isso é muito usado para foice ou para aparar o passo. Então, nós percebemos que ela tem aí, funciona em relação aqui, como se fosse a clavícula e aqui a escápula. Então, essa articulação, ela leva a escápula para vários posicionamentos, para várias amplitudes. Por isso, por ela ter tanta amplitude, ela é difícil de estabilizar. Então, ela é muito frágil nesse sentido, por isso que ela luxa com grande facilidade. Então, ela precisa de alguns ligamentos importantes aqui. Além dos ligamentos mais próximos da cápsula aqui, o superior, o médio e inferior, ela também precisa desse reforço, como a clavícula se liga ao acrômio. Então, nós estamos fazendo aqui, a clavícula se liga à escápula através dessa articulação acrômio-clavicular.
Então, nós precisamos de ligamentos fortes para conter o excesso de movimento entre essas duas estruturas. Então, o processo coracoide aqui, ele vai servir de ancorador para 3 ligamentos muito importantes. 2 que vão se prender à clavícula e esse que se prende diretamente ao acrômio. Imagina, se não tiver essas correntes aqui prendendo ou limitando o movimento, eu, com certeza absoluta, ao levantar o braço por qualquer motivo, eu já perderia o contato da articulação. Então, aqui nós temos o ligamento coracoacromial, que vai formar o arco duro. A gente vai falar um pouquinho sobre ele mais à frente também. Esse arco duro vai formar o espaço subacromial. Nós vamos precisar entender depois, para entender a síndrome do impacto. E nós temos os ligamentos coracoclaviculares, que são os ligamentos que vão ligar a clavícula ao processo coracoide. Nós temos aqui o ligamento trapezoide, que é o ligamento mais quadrado, mais anterior e mais lateral, e o conoide, que é um ligamento mais medial e mais posterior. O que você precisa saber de importante? Que ela é a articulação, sem dúvida nenhuma, mais luxada. Então, quando você cai com o braço estendido, ou com a mão espalmada, ou quando você cai com o ombro, essas estruturas, o impacto, o trauma é tão grande que essas estruturas podem se romper. Na aula online, nós apresentamos os graus de luxação e de lesão dessa articulação. Então, aqui é importante você saber que ela é um grande contentor desse excesso de movimento. Então, ela protege a articulação. Então, se você for observar aqui, basta uma força, um impacto para eu romper essa articulação. E a gente vai tentar entender mais para frente, ou no curso presencial, como avaliar essa articulação e como restaurar essa amplitude de movimento. Os movimentos da acrômio clavicular são os movimentos propriamente ditos da escápula. Então, nós vamos ter rotação superior, inferior, medial, lateral, para cima, para baixo. Então, aqui eu tenho uma representação do movimento de adução e abdução, ou seja, a escápula pode subir ou descer, ela vai fazer esse tipo de movimento, onde ela vai fazer os movimentos de rotação superior e inferior. Essa articulação também me fornece os movimentos de abertura e fechamento. Então, quando eu vou fazer uma escápula ao lado, quando eu vou projetar o braço à frente, eu preciso dessa abertura e desse fechamento da escápula. Mostrando aqui com mais detalhes, aqui ela vai funcionar como um eixo, esse ponto serve como eixo, e essa escápula, se ela se aproxima do gradil costal, eu estou fechando esse espaço entre essas estruturas, e se ela se afasta, eu estou aumentando esse espaço entre as estruturas. E ela também vai me fornecer um movimento de rotação axial, ou seja, a escápula pode gerar um tilt anterior ou um tilt posterior. Então, a gente pode chamar isso de inclinação anterior ou de inclinação posterior, importantes para todos os movimentos da escápula. Segue aqui mais um vídeo para vocês acompanharem os movimentos da acrômio clavicular. Esse é o movimento de abertura e fechamento entre a acrômio e a escápula. Nós chamamos de abertura e fechamento limitado pelos ligamentos coraco-humerais, coracoclaviculares, trapezoide e conoide. Olhando no outro plano, eu vou fazer os movimentos de adução e abdução da acrômio clavicular, onde a escápula pode fazer a rotação superior e inferior. E num plano, um eixo transverso, tem os movimentos de rotação, onde a escápula pode gerar o tilt anterior e o tilt posterior, ou seja, inclinação anterior, inclinação posterior. Bom, aqui, isso foi a nossa 4ª aula. Eu fiz um resumo sucinto da nossa 3ª aula. Nós vamos agora para uma aula muito, agora prestem bastante atenção na articulação escápulo-torácica, que foi a nossa 4ª aula, fazendo um resumo sucinto. Ela é uma articulação, por muitos, considerada uma articulação falsa. Alguns autores consideram ela como uma articulação propriamente dita. O que você precisa entender é que ela vai deslizar sobre o gradil costal. Esse deslizamento sobre o gradil costal, ele vai ter total importância nas amplitudes da escápula. Então, a gente percebe que o gradil costal aqui,
ele pertence à coluna torácica, então qualquer influência na coluna torácica de posicionamento, ou seja, cifoses, lordoses, vai influenciar sim no posicionamento do gradil costal e eu vou sim ter uma alteração no posicionamento da escápula. Bom, aqui a gente consegue ver nessa imagem que esse espaço entre a escápula e o gradil costal é o meu espaço escápulo-torácico, que nós chamaremos de articulação escápulo-torácica. Essa articulação, ela funciona como um osso sesamoide, ou seja, para você lembrar, se você não lembrou, o sesamoide é a patela. Então, a patela serve ali como ponto de ancoramento para dar força para que a tíbia se anteriorize e para facilitar a ação muscular do músculo do quadríceps. Aqui, a escápula vai servir como um contrapeso para o húmero. Então, toda aquela musculatura vai ser facilitada com a presença da escápula. A gente consegue observar aqui que a escápula é rodeada por vários músculos e esses músculos é que vão dar esse posicionamento e vão dar essa biomecânica para a escápula levar o húmero aonde a mão pedir que o húmero a leve. Então, olha só que interessante, a mão alcança 16 mil posições, o ombro leva essas 16 mil posições e a escápula é o contrapeso, a âncora que vai dar base para que essa estrutura alcance todo esse posicionamento, ok? Vamos nessa. Aqui, só observando que essa estrutura, você deve estar se perguntando assim, tá, beleza, mas como é que ela vai deslizar sobre o gradil costal? Aqui a gente consegue perceber nessa imagem, aqui o gradil costal, aqui eu tenho o húmero, aqui eu tenho a escápula, vocês estão conseguindo perceber aqui a escápula. Aqui entre o gradil costal e a escápula, eu tenho dois músculos muito importantes. Eu tenho o serrátil anterior aqui, e tenho aqui o músculo subescapular. O subescapular, aqui o húmero vai fazer essa rotação medial do húmero. Aqui eu estou observando o peitoral maior, mas o que é importante você observar aqui? Que eu tenho um espaço aqui, escápulo torácico, esse espaço também ele é sobreposto, entre eles existem bursas aqui, que às vezes podem inflamar, dependendo da sobrecarga que a escápula exerce sobre o gradil costal. Aqui, um vídeo importante para a gente observar o deslizamento da escápula. Então, eu tenho aqui um tecido celular adiposo que vai fornecer o deslizamento entre a escápula e o serrátil anterior. A conexão com o húmero. Olha que bacana. Olha a abertura, o subescapular, o serrátil. Ele tem um tecido celular adiposo entre o serrátil e as costelas e entre o serrátil e o subescapular. Aqui para a gente observar a ação do serrátil, o seu deslizamento, e a ação do subescapular e o seu deslizamento. Como é um tecido celular adiposo, ele sofre deteriorização com o passar dos anos, precisa de movimentação. Então, aí mais um motivo para os nossos clientes se manterem ativos ao exercício. Prestem bem atenção nessa musculatura do serrátil anterior aqui, hein, pessoal? Isso é extremamente importante, a atuação dessa musculatura. Observem o que ela pode fazer com a escápula. Bom, esse espaço escápulo-torácico, essa articulação, graças a ela, nós conseguimos desempenhar diversas amplitudes de movimento. Alguns esportes seriam impossíveis de praticar com a performance de hoje, sem a boa amplitude de movimentação. E aí o questionamento é aqui, ó. Então, eu sei que o húmero, a gente vai descobrir na próxima aula, que ele possui uma limitação de movimento. Então, a escápula vai ter que fornecer para o húmero a limitação, a amplitude que ele precisa para ele se ancorar ou para ele estar bem posicionado. A gente observa aqui a foquinha, essa foquinha representa
a cabeça do húmero, que é muito maior do que a glenoide. Então, isso faz com que a escápula tenha um movimento quase que perfeito para poder acompanhar esse equilíbrio. Observe a dificuldade que a foca tem para manter a bola equilibrada. Essa é a mesma dificuldade que a escápula tem para manter a cabeça do húmero bem alinhada com a sua glenoide. Bom, então, para isso, vários músculos vão estar acionados para exercer os posicionamentos que o membro superior precisa alcançar. Bom, então, se a gente olhar agora nesse plano transverso, faço um corte do tórax, eu percebo aqui inúmeros detalhes fundamentais na nossa prescrição de exercício. A gente já estudou sobre essa articulação aqui. Então, aqui eu estou olhando ele de cima, aqui a parte anterior do tórax, aqui a parte posterior. Então, aqui são as minhas escápulas e aqui anteriormente estão as minhas costelas, o meu externo, a minha articulação externo-clavicular, a minha articulação acrômio-clavicular. Eu percebo aqui que a clavícula ela é posterior, a sua mais anterior ela tem uma convexidade aqui, ela faz uma proteção grande aqui ao plexo braquial, então ela segue posterior, ela se conecta com a escápula através do acrômio, formando a articulação acrômio-clavicular, e essa articulação gera, junto com o gradil costal, inicia-se, ou eu tenho um posicionamento de 35 graus com essa linha horizontal aqui. Então, eu vou sair desse lado direito desse corpo, e desse lado esquerdo, indo para o lado direito do corpo. Então, se eu observar aqui, eu tenho a cabeça do húmero, que é muito maior do que a glenoide. Aqui eu tenho o tubérculo maior, tubérculo menor, o subtuberculose vai passar o bíceps, e eu percebo a angulação da escápula. Então, a escápula, ela projeta a glenoide para frente. Isso é muito, muito, muito interessante e fundamental para a prescrição de exercício. Vamos entrar com mais detalhes agora. Então, eu sei que o gradil costal ele não é plano, ele possui uma curvatura, a curvatura das costelas. Então, basta ver que quando vou fazer qualquer imobilização, eu preciso imobilizar no plano da escápula, ou seja, no plano funcional. O que é o plano funcional? É a adequação do meu húmero com a escápula, dentro do posicionamento da escápula, que esse posicionamento ele oscila entre 30 e 40 graus, 45 graus para alguns autores. Então, se você observar, dificilmente você escreve assim ou você faz atividades assim. Você faz atividades nesse contexto aqui. Então, isso, segundo o Capandi, serve para manter as suas mãos dentro do seu raio visual, para a mãe amamentar a criança, para as habilidades manuais. Então, o húmero segue sempre nessa posição. Essa descrição do braço totalmente lateral é uma descrição anatômica para identificação de estruturas, não é uma identificação funcional. Esse posicionamento da escápula que estou apresentando para vocês, esse sim é um plano funcional. O que eu preciso resgatar aqui? Então, nós vamos aprender no nosso curso presencial que determinados exercícios, vários posicionamentos, principalmente quando o ombro está sensível, ele deve seguir essa angulação. Bom, então, a gente falou bastante sobre isso na aula online, mas com mais detalhes sobre a movimentação da escápula, eu vou passar para vocês a seguir. Então, eu sei que a escápula ela pode elevar ou deprimir, ela pode subir ou descer, e para que ela suba ou desça, ela necessariamente ela tem que fazer uma inclinação anterior ou tiltzinho posterior. Ela vai fazer a adução e a abdução, ou seja, ela vai precisar fazer a retração e a protração. Então, a escápula, se eu estou com a escápula aqui, nesse posicionamento, imagine que aqui a ponta dos meus dedos é a glenoide, ok? Quando eu aproximo aqui, observa que eu fiz uma retração.
Quando eu projetei a glenoide para frente, afastei ela do gradil costal, eu estou fazendo uma protração e, ao mesmo tempo, uma rotação para dentro, que nós chamaremos mais à frente de rotação medial. O contrário também é verdadeiro. Quando a escápula aponta cada vez mais para o lado e faz a retração, eu estou determinando para a glenoide que ela faça uma rotação lateral. Bom, e claro, eu tenho as rotações superiores, onde a glenoide se projeta para cima, e as rotações inferiores. Lembrando que tudo isso nós abordaremos mais à frente com mais detalhes, ok? Então, aqui eu tenho a rotação superior, então para que eu possa elevar o braço e para que ele possa passar dos 90 graus, embora acima de 30 graus eu já começo a ter uma rotação lateral, então eu necessariamente preciso dessa rotação para cima. Essa rotação para cima é indispensável para equilibrar essa bola, que é a cabeça do húmero, sobre esse bico que é a glenoide. Então, eu preciso necessariamente ter músculos muito fortes aqui, que vão conseguir fazer com que levar a minha escápula, ou seja, esse contrapeso, a botar meu braço lá em cima. Ou a rotação para baixo seria um sentido mais fácil. Então, eu sei que para eu fazer a extensão do braço, ou eu trazer um puxador, por exemplo, eu preciso aí rodar essa glenoide, tirar ela da posição superior e colocar ela para a posição inferior. Então, eu vou ter necessariamente que colocar o meu braço voltado para trás, essa glenoide vai ficar voltada para baixo. Então, eu vou ter músculos aqui também que são significativos para esse posicionamento. Se você prestar bastante atenção, esses músculos aqui, eles são contrários aos músculos de elevação. Então, a gente vai falar mais à frente ainda. Então, músculos da elevação seguem um posicionamento e o contrário desses músculos seguem um outro posicionamento. A elevação, como eu falei para vocês, busca esse tilt anterior. Então, a escápula faz uma rotação dentro do seu próprio eixo, uma elevação, levando a escápula para frente. Aqui é só a representação para vocês observarem a elevação da escápula. A depressão é o inverso. Então, eu tenho agora um tilt posterior, que também é importante em determinados movimentos. Bom, e a protração, que é aquele movimento em relação à articulação acromioclavicular, ela vai descolar do gradil costal, ou seja, ela vai voltar a glenoide para frente. Bom, então, aqui eu consigo observar que a glenoide roda e aponta para frente. Ela sai do ângulo de 35 graus e aumenta esse ângulo. A gente também conhece isso como abdução. E a retração é o contrário. Eu tenho uma aproximação das escápulas, a glenoide vai diminuir aquele ângulo de 35 graus, vai tentar fazer um ângulo aí bem menor para conseguir fazer essa retração. Bom, então aqui só para lembrar que estou enfatizando a protração e a retração porque existem muitas dúvidas, os alunos têm muita dificuldade de compreender esse posicionamento. Então, lembrando, quando eu tenho a protração dentro desse eixo acromioclavicular, eu tenho um pequeno descolamento, ou seja, ela vai voltar a glenoide para frente. Quando eu tenho uma retração, ela aponta a glenoide para trás, ok? Para os lados, desculpa. Bom, então essa imagem fica bem clara. Então, se eu estou com o ombro neutro, a protração é esse ombro para frente. A retração seria esse ombro para trás, essa projeção do ombro para trás. Aqui vai ficar bem claro, eu fiz questão de colocar aqui vários exemplos para melhorar o entendimento. Elevação, depressão, retração, protração. Olha como a glenoide aponta para frente, olha como a glenoide... Agora a rotação superior, a glenoide aponta para cima, dentro desse pontinho aqui, abstrato, que é o ponto de referência. Tilt anterior, tilt posterior. Bom, nessa outra imagem,
Nós temos aí uma forma mais fácil de identificar ainda, olhando por cima. A protração, isso, e a retração. Observe, isso é muito importante. Acho que nesse instante acho que poucos vão ter dúvida. Isso é feito pelos músculos interescapulares. Retração. Elevação. Depressão. Nota que o posicionamento da glenoide se mantém, estão percebendo? Em elevação. A protração projeta para frente, a retração projeta para o lado. Aqui nós temos a elevação com tilt anterior e a retração com tilt posterior. Pequeno, mas existe um tilt. E aqui o movimento de circundução, que é o somatório de todos esses movimentos. Bom, então, para a gente entender um pouquinho mais, a gente precisa resumir agora nos músculos que estão envolvidos com a escápula. Aqui a gente já começa a observar os detalhes da musculatura que vai fazer essa movimentação. Então, um músculo muito importante, se não é o mais importante, é um dos, serrátil anterior. Esse músculo ele se prende lá no bordo medial da escápula, na sua face anterior, e segue desde a primeira até a nona costela, na face lateral das costelas. Ele é um músculo importantíssimo, pois ele gera essa rotação superior, fundamental para as amplitudes máximas de movimento e para a estabilidade do claviocostal. Claro que, além disso, ele realiza inclinação posterior e rotação lateral, que são componentes indispensáveis para a elevação do braço. Bom, serrátil anterior é uma forma bem simples de estimular essa musculatura, ele é o único músculo da protração. Então, apenas o serrátil anterior faz a protração da escápula, ou seja, ele projeta essa escápula, essa glenoide para frente. Bom, aqui um movimento onde eu posso fazer apenas a protração da escápula e aqui fazendo um plus, um push-up com plus. Já o trapézio é uma musculatura que sai desde o occipital, pega todas as vértebras cervicais através do ligamento nucal e vai até a 12ª vértebra torácica. Então, ele se prende aqui na espinha da escápula, no acrômio e lá na clavícula. Então, aqui, essa vista lateral mostra, de uma forma mais fácil, a conexão dele com o occipito, com o ligamento nucal, com a torácica, a sua inserção na espinha da escápula através do trapézio inferior, no acrômio através do trapézio fibras médias e lá na clavícula através do trapézio fibras superiores. Isso é importante você observar essa musculatura do trapézio fibra superior, pois ela se prende na clavícula. Lembra que a clavícula ela é indispensável para a elevação e para os movimentos da escápula? Então, fica atento a essas fibras. E o trapézio, ele, aqui só para mostrar a imagem, quando você for fazer a palpação, você vai identificar de forma muito simples o trapézio, fibras superiores, fibras médias e fibras inferiores. Bom, aqui um módulo anatômico para a gente observar toda a estrutura do trapézio. E aqui também fica fácil a observação, pois o percentual de gordura é muito baixo. A gente consegue ver aqui a ação, porque todas as fibras do trapézio, elas formam a retração. Então, o trapézio, fibras superiores, ele é muito importante, pois faz a retração e a elevação, e principalmente, como está destacado aqui, a rotação posterior da escápula. Nós vamos falar sobre esse assunto na cinética. Bom, fibras médias e inferiores também fazem rotação lateral, e principalmente essa contenção do deslizamento. Ela colabora para que a escápula vire a glenoide voltada para cima. O peitoral menor é um músculo bem problemático, pois ele gera esse tilt anterior da escápula, ele traz o abaixamento da escápula também. Então, essa rotação inferior e essa inclinação com anteriorização, ela é preocupante, pois quando eu tenho uma má postura, um excesso de sobrecarga do peitoral anterior,
ele se retesa, ou seja, ele encurta com muita facilidade, provocando aqui um abaixamento da escápula. Como esse abaixamento ele é contrário à elevação, a gente vai entendendo, quando falarmos sobre patologias, que a grande dificuldade é a elevação do braço. Então, o peitoral menor torna-se um alvo aqui para o nosso tratamento ou para a nossa prescrição de exercício. Bom, aqui só mostrando a posição do peitoral menor, que se insere no processo coracoide da escápula e se prende na terceira, quarta e quinta costela, gerando esse tilt anterior, ou seja, baixando a glenoide e aumentando as chances de impacto entre o húmero e o acrômio. Então, quando eu exerço atividades excessivas sobre o peitoral menor, ou principalmente exercícios mal executados, quando eu faço muito mais o tilt anterior do que a adução do membro superior, por exemplo, num exercício como esse, eu posso ter um retesamento grande dessa musculatura, projetando a escápula para frente. Bom, já o elevador da escápula, quase encerrando essa aula, eu vou colocá-lo aqui junto com o romboide, porque se vocês observarem, essas estruturas, elas só têm inervação diferente, pois as suas ações musculares são praticamente as mesmas. Por observar aqui as fibras musculares e a ação que ela pode exercer, o romboide, por exemplo, sobre a escápula, e o elevador da escápula, vocês vão perceber que ele vai gerar uma rotação inferior. Então, o elevador da escápula junto com o romboide, acrescentando o tilt anterior e o peitoral que gera o abaixamento, são os músculos contrários à elevação da escápula. A gente precisa ficar atento, pois essa estrutura ela se encurta com facilidade, se enche de pontos gatilhos, prejudicando aí a mobilidade e as amplitudes de movimento do segmento dos membros superiores. Bom, aqui só mostrando a ação do romboide, ele pega lá C7, C8 e pega as 5 primeiras processos espinhosos da torácica e vai se ligar aí desde o ângulo inferior da escápula até a raiz da espinha da escápula. Então, o elevador da escápula já pega o ângulo superior e as 4 primeiros processos transversos da cervical. Bom, aqui só mostrando as suas ações musculares. Olha como eles poderiam ser um músculo só. A ação, como eu já expliquei para vocês, é dedutiva. Então, eu tenho aí elevação, retração e rotação inferior da escápula. Exatamente o contrário da elevação. Bom, aqui só mostrando a anatomia palpatória dessa musculatura, estou dando ênfase sobre ela, porque nós precisaremos compreender a ação muscular desses músculos para poder resolver alguns problemas da escápula que podem gerar dor no ombro. Bom, aqui só mostrando mais detalhadamente ainda a ação desses músculos que vão gerar a rotação inferior da escápula. Um grande exemplo da ação desses músculos é colocar alguma coisa no bolso. Eu estou fazendo aqui o abaixamento da escápula, onde eu tenho aqui a retração, o tilt posterior e a adução. Bom, aqui mais um detalhe dessa musculatura, lembrando para vocês, elevador da escápula, eles contribuem para o abaixamento, ou seja, quando eu estou fazendo esse tipo de movimento, não tem como eu não ativar essa musculatura. Não é para deixar de fazer essa musculatura, é apenas para compreender que eles são importantes para o abaixamento da escápula. O problema está quando essa musculatura está retesada excessivamente. Bom, já a articulação glenomeral é uma articulação, sem dúvida nenhuma, é a articulação mais famosa, foi a articulação que nós estudamos na nossa 5ª aula. É uma articulação, é a mais conhecida, é a que tem mais mobilidade e também é a mais fácil de lesionar. Então, essa é a articulação que vai nos dar mais problema. Então, a articulação glenomeral é uma articulação formada pela cabeça do húmero e cavidade glenoide. Então, eu tenho aqui todo esse processo dessa articulação externo-clavicular, acrômio-clavicular, escápulo-torácica, todo esse processo é para manter congruente, ou seja, bem posicionado,
essa articulação glenohumeral. Então, todas essas articulações trabalham em prol dessa. Olha que sensacional isso. Eu preciso compreender isso, pois se qualquer uma dessas articulações não corresponder com a sua capacidade ideal, vai, com certeza absoluta, prejudicar essa congruência. E aí, levando a lesões. A gente vai entender que ela é uma articulação bem delicada. Bom, então, a articulação glenohumeral é uma articulação bola-soquete. Por ser uma articulação bola-soquete, é uma articulação triaxial, ou seja, ela trabalha em todos os planos de movimento. Então, se eu não tiver nenhuma ação da escápula, eu exerço todos os planos de movimento. Porém, esses planos são limitados à fixação da escápula. A gente vai ver isso também mais à frente. Como ela é uma articulação bola-soquete, a gente vai precisar entender um pouquinho como é esse soquete. Esse soquete é a glenoide, para vocês observarem aqui, que é essa região côncava da escápula. Ela tem uma concavidade aqui e ela é muito rasa, pequena, tem aproximadamente 6 centímetros quadrados. Nós conseguimos perceber que ela tem um formato de pera, ou seja, essa parte, o raio inferior, ele é maior do que o raio superior. Isso nos diz que essa parte inferior, ela tem muito mais área de contato, então ela lesiona menos. Essa área superior, ela tem menos área de contato, lesiona mais. A gente precisa entender que a anatomia também não colabora para as lesões, porém colabora para amplitudes de movimento. Bom, quando a gente olha para o soquete, para a bola, na verdade aqui é o soquete, quando a gente olha para a bola, que é a cabeça do húmero, a gente começa a observar vários detalhes. A cabeça do húmero, ela tem aproximadamente um raio de 3 centímetros. Esse raio, ele corresponde a 3 ou 4 vezes essa área de contato da cavidade glenoide. Se eu somar aqui toda a área de contato da cabeça do húmero, então ela é muito maior do que a cavidade glenoide. Essa bola, que aí vamos colocar aí 1/3 de uma esfera, ela se prende à diáfise do húmero, ou seja, esse osso comprido do húmero daqui para baixo, através de um colo bem curto. Esse colo aqui, ele é fundamental para o posicionamento da cabeça do húmero. Então, é ele que vai projetar a cabeça do húmero para cima. É ele que vai projetar a cabeça do húmero para trás. Então, nós sabemos que nós temos aqui uma angulação de 135 graus e aproximadamente voltado para trás em torno de 30 graus. Se nós formos observar na diáfise, muito próxima do colo, nós temos 2 tubérculos aqui, que o superior e mais lateral é o tubérculo maior e o inferior e mais anterior é o tubérculo menor. Entre os dois, eu tenho um sulco aqui onde vai passar a cabeça do bíceps. Essas informações são importantes por quê? Porque se você for olhar para a glenoide, eu falei para vocês lá no começo da aula que ela é projetada para frente, de acordo com o gradil costal, aproximadamente 35 graus. Então, o húmero precisa ter essa rotação posterior também para poder ter um encaixe melhor com a glenoide. E quem faz isso é esse colo anatômico, que vai fazer uma retroversão da cabeça do húmero para melhor contato com a glenoide. Bom, e se nós formos observar também, a glenoide ela é levemente voltada para cima e o húmero também levemente voltado para cima. Isso quer dizer que o húmero fica meio que apoiado na glenoide. Como é uma articulação de suspensão, como nós falamos na aula online, então ele ajuda na contenção para que esse húmero não se luxe inferiormente. Bom, aí se você pensa assim, tá, mas o que é a retroversão? Se eu comparar com a parte distal do húmero, que representará lá 50% do meu cotovelo, ela é voltada para trás em torno de 30 graus. Bom, aqui vai mostrar mais detalhes do que eu acabei de falar para vocês. Aqui eu tenho a cabeça do glenoide, a bola do húmero, essa área de contato voltada para cima, para trás e para dentro.
Já a glenoide é voltada para o lado, para frente, isso, e para cima, pouca coisa. Lembra da angulação? Isso. Eu tenho esse contato da cabeça do úmero com a glenoide, essa é a área de trabalho dessa articulação. Aqui nós falaremos mais adiante sobre o lábio e sobre a cápsula. Ok? Aqui, uma representação, eu tentei com essa imagem mostrar para vocês uma analogia entre a glenoide, que seria o pino, e a cabeça do úmero. Então, olha como é difícil essa manutenção desse posicionamento aqui da bola da cabeça do úmero sobre a glenoide. Então, se a gente duvida, a gente basta olhar nessa imagem, a gente percebe que ela realmente é muito rasa, com pouquíssimo contato. E aí, para ajustar esse contato, a natureza criou o que nós chamamos de neoacetábulo, ou seja, a gente criou um copo, uma cavidade, uma taça maior para ajustar nessa congruência. Então, se a gente observar aqui eu tenho a glenoide recoberta aqui pelo labrum, que vai aumentar a área de contato, vai aumentar a profundidade. Vou ter aqui uma estrutura ao redor, que aqui é o acrônio, aqui é o processo coracoide, que através desse ligamento coráculo-humeral vai aumentar esse diâmetro aqui. Só para vocês terem uma ideia dessa espessura, só a glenoide tem 6 centímetros quadrados. Toda essa estrutura que limita a articulação do ombro dentro da glenoide, nós chamamos de neoacetábulo, ela corresponde a 18 centímetros quadrados. Então, ela aumenta essa área de contato em 3 vezes. Quando eu venho para essa figura aqui, eu vejo com mais detalhes. Aqui eu tenho a cavidade glenoide, aqui eu tenho a área ampliada pelo labro, que vai ajustar essa cavidade, vai aumentar a amplitude, vai aumentar esse contato. Depois eu tenho ligamentos ao redor, depois eu tenho toda a cápsula que vai me ajustar esse neoacetábulo. Isso seria a parte mais interna. E a parte mais externa tem as bursas que vão facilitar o deslizamento entre as estruturas e toda a musculatura ao redor, principalmente tendões do manguito rotador, que são recobertos ainda pelas estruturas ósseas. Então, todo esse arcabouço de tecidos moles e tecidos rígidos vai fazer com que vai tentar ajustar a cabeça do úmero dentro da glenoide, pois ela é muito rasa e muito instável. Aqui um vídeo representando o que eu acabei de explicar para vocês. Esse é todo o círculo do neoacetábulo, formado por ligamentos, estruturas mais externas, bursa. Bom, aqui o arco superior e todo o neoacetábulo. Todas as estruturas internas e estruturas mais externas. Tudo isso com uma única função: estabilizar ou manter essa congruência. Bom, então, o que eu posso dizer para vocês, né? Nós vamos olhar agora, vou tentar fazer um resumo aí, um pouquinho disso. Eu tenho mais alguns minutos ainda, antes de encerrar essa parte. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu tenho uma cavidade glenoide, um resuminho de tudo até agora, porque agora nós vamos entrar num assunto um pouquinho mais complexo. Eu tenho a cavidade glenoide, que é muito rasa, eu tenho a cabeça do úmero, que é muito grande. Então, a natureza fez uma estrutura ao redor para tentar aumentar essa coaptação, tentar manter esse ajustamento aqui, ok? Então, 2 estruturas estão dentro, tentando manter esse ajustamento. São as estruturas passivas, as estruturas internas do neoacetábulo, são as estruturas que eu não tenho como interferir, porque são estruturas passivas. Então, a gente vai falar aí do labro, vai falar da cápsula, vai falar dos ligamentos. Então, eu não tenho como interferir nessas estruturas. E nós vamos também falar das estruturas mais externas do neoacetábulo, que são as estruturas musculares. Então, é importante você entender isso. O que gera a estabilidade desse neoacetábulo? Gera a estabilidade dessa articulação. É o neoacetábulo formado por estruturas passivas mais internas, labrum, cápsula, ligamentos, e estruturas externas ativas formadas pelos músculos. Então, você precisa ter esse conceito. Então, agora eu vou separar para vocês cada uma dessas estruturas internas e a nossa 6ª aula nós vamos falar, e 7ª, como funciona essa musculatura, ok?
Então, a estrutura passiva que aumenta do neoacetábulo, que aumenta essa congruência, é o labro. Então, o labro é uma estrutura fibrocartilaginosa que recobre toda a borda da glenoide. Se vocês observarem aqui, vão perceber que ele recobre toda a borda da glenoide. Ele é fibra e cartilagem. Ele possui mecanorreceptores, possui células nervosas que podem identificar dor também. Ele serve, como a gente já comentou para vocês, a cavidade, só uma exemplificação aqui, a cavidade glenoide é muito rasa, a cabeça do húmero é muito grande, então a gente precisa ter aqui um anel que ajuste melhor essa bola, ou a gente tem lá na academia uma área de contato, a gente coloca a bola suíça dentro de um anel ali, né? Exatamente como esse anel. Se você observar esse anel, ele é triangular. Exatamente como aquele anel, que vai recobrir toda a borda da glenoide e vai ficar dentro da cápsula. Bom, para que serve o labro? O labro serve, aqui a gente consegue observar bem a cartilagem articular, e essas pontinhas vermelhas aqui é o labro. Então, o labro serve para diminuir a rigidez entre a cavidade glenoide, que é a estrutura óssea, e a estrutura óssea e mobilidade da cabeça do húmero. Então, ele serve como uma transição ali para ajudar essa maleabilidade, para não ser tão duro e nem tão rígido, para conseguir gerar o movimento. Coisa, se a gente comparar com o acetábulo lá no quadril, não possui. Então, por isso que o acetábulo é uma estrutura tão rígida e com movimentos tão limitados. Já o ombro tem essa capacidade formada pelo neoacetábulo, inclui-se aí o labro, que vai facilitar essa maleabilidade da estrutura. A gente consegue perceber aqui. Muito importante saber que, se eu tiver só a glenoide, eu tenho uma profundidade, um volume. Se constar o labro, fazendo um corte aqui sagital, eu vou aumentar a profundidade. Vocês conseguem observar aqui que aqui eu tenho um volume, aqui eu tenho um volume muito maior. Então, a presença do labro aumenta o volume da glenoide em 50%. Então, isso faz muita diferença na estabilidade da articulação. Então, imagina o cara que rompeu o labro. Isso a gente vai falar mais no curso presencial. O labro também serve como um calço aqui. Você pode perceber que a articulação ela é muito estreita. Dependendo das forças aqui, ela pode deslizar excessivamente para cima ou deslizar excessivamente para baixo. Então, ele também serve como um calço importantíssimo para a estabilidade da glenohumeral. Se nós olharmos também outras, olha quantas funções do labro, né? O labro, ele é coberto pela cápsula, então uma boa parte da cápsula se prende ao labro. Então, o labro ele tem um efeito de selamento. Então, quando eu rompo o labro, eu perco esse efeito de selamento. O que é o efeito de selamento? É aquele vácuo que gera uma adesão maior entre as estruturas. Então, quando eu perco esse selamento, a resistência dessa cápsula do ombro, ela diminui aí em torno de 20%, 30%. Ele também funciona como uma coroa, onde a parte de cima prende a cabeça longa do bíceps e a parte de baixo tem conexões com o tríceps. Quando eu faço exercícios de bíceps e tríceps, eu aumento a compactação da cabeça do húmero na glenoide. Então, se eu tenho aumento da compressão, eu tenho uma estabilidade. Então, eu digo para você, treinar bíceps é importante para o ombro? Sim. Treinar tríceps é importante para a estabilidade do ombro? Sim. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Bom, aqui só para a gente observar essa capacidade que ele tem de se conectar a cabeça ao cabo longo do bíceps e ajustar, porque todas as vezes que eu aumento a compressão da musculatura do bíceps, eu tenho uma pressão maior da cabeça do húmero sobre a glenoide. A cápsula articular, ela é um tecido fibroso, são cordões fibrosos aqui, é um tecido fibroso, não cordões, desculpa, que saem desde o colo anatômico e vão até a borda da cavidade glenoide, muitas vezes até ultrapassando um pouquinho o labro. Ela é muito importante, pois ela é um tecido frouxo e ela se ajusta, na verdade ela é um tecido que tem uma certa frouxidão, ela cede aí em torno de 2 a 3 centímetros,
que é para o ombro conseguir trabalhar nessa articulação. Então, aqui só para uma representação, para vocês observarem como a cápsula trabalha em relação a essa articulação. Note que essa cápsula se torce. O que é importante você saber aqui? Bom, a cápsula ela se torce. Então, quando eu estou movimentando, como ela é presa às extremidades da glenoide e às extremidades do húmero, então ela tem uma pequena frouxidão que é para movimentação. Então, à medida que ela vai se torcendo, ela vai apertando o húmero contra a glenoide, porque a área vai diminuindo. É como se eu pegasse uma toalha. A toalha tem uma área grande. À medida que eu vou torcendo a toalha, ela vai diminuindo o seu comprimento. Ela vai se torcendo. À medida que eu vou torcendo, eu vou apertando a cabeça do húmero contra a glenoide. Bom, então aqui um vídeo para mostrar para vocês com mais detalhes. Aqui a cápsula, origem e inserção. Isso é muito importante, recesso inferior. Olha lá o lábio lá dentro e a membrana sinovial. Por cima dela a bursa. Aqui a passagem do cabo longo do bíceps. Bom, isso. O que muita gente não sabe é que os ligamentos da articulação do húmero, eles são projeções da cápsula. Então, eles são muito próximos da cápsula, difícil de diferenciar. A gente diferencia porque são cordões que limitam e direcionam o movimento. Então, eu posso falar aqui que nós temos ligamentos mais glenumerais, que são mais aderidos à cápsula, e ligamentos que são um pouquinho mais afastados da cápsula. Esse ligamento mais coraco-humeral, que nós falaremos mais para frente. Então, se eu for fazer uma analogia, os ligamentos servem como cinto ou como um airbag, evitando o excesso de movimento. Então, ele é rico em proprioceptores. Então, todas as vezes que a articulação tende a sair do seu posicionamento, ele avisa a musculatura, opa, segura aí, que a gente pode ter uma batida. Então, ele evita esse impacto mecanicamente falando. Bom, então eu tenho aqui os ligamentos mais próximos da articulação, entre a articulação glenumeral, e tem esse ligamento superior aqui, que é o coraco-humeral. Eu vou falar sobre ele mais para frente. Então, se eu for olhar num desenho mais explicativo, então, nós falamos lá atrás que a escápula é voltada para frente, a cabeça do húmero é voltada para trás. Então, isso me diz que a parte posterior da articulação do ombro é muito bem protegida, estruturalmente falando. Porém, a articulação a cabeça do húmero e a glenoide, as duas estão com uma inclinação superior. Então, vai deixar descoberta a parte anterior da cabeça do húmero. Pois, devido a essa descobertura anterior, a natureza providenciou ligamentos anteriores para tentar impedir essa luxação anterior. Que você dificilmente vai ver luxações posteriores. Você vai notar muito mais luxações anteriores. Então, esses ligamentos servem como essas amarrações aqui, travando esse deslocamento excessivo da cabeça do húmero. Então, só lembrando vocês, como os ligamentos são projeções da cápsula, eu tenho que observar a cápsula e o ligamento como uma coisa só. Então, eles estão muito unidos. Então, eu também falei para vocês que todas as vezes que a cápsula se torce, eu tenho um apertamento desses ligamentos, um apertamento da cápsula, aproximando o húmero da glenoide, aumentando a compressão, aumentando a estabilidade. Bom, e sem dúvida... Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, tem os ligamentos glenumerais anteriores, superior, médio e inferior, e tem aqui o ligamento coraco-humeral. Se vocês observarem o ligamento coraco-humeral, ele protege essa elevação excessiva da cabeça do húmero ou até o abaixamento excessivo. Já os ligamentos glenumerais anterior, médio e inferior já impedem essa luxação anterior. Esses ligamentos também são limitadores de movimento. Todas as vezes que eu elevar o braço ou que eu rodar externamente, esses movimentos vão ser limitados
por esses ligamentos anteriores. Todas as vezes que eu fizer uma adução excessiva, esses ligamentos coracomerais vão limitar essa movimentação. Mas, sem dúvida nenhuma, entre todos os ligamentos, o que eu quero que você preste atenção, o que realmente vai gerar, que vai ser muito importante a gente saber e reconhecer, estudar um pouquinho mais, é o ligamento glenomeral inferior. Se a gente observar a cápsula aqui, ela tem um recesso. Bom, entre esse recesso anteriormente e posteriormente, eu tenho o ligamento glenomeral inferior. Então, o que é o ligamento glenomeral inferior? É uma banda anterior, é o ligamento inferior com banda anterior e banda posterior. Esse ligamento, ele funciona exatamente como uma rede embaixo da cabeça do húmero. Olha que fantástico isso. Então, se vocês observarem aqui, ó, tem uma prega aqui, uma sobra, né? Essa sobra não é por acaso. Por quê? Porque todas as vezes que eu elevar o braço, eu preciso ter uma sobra aqui, porque senão o braço não eleva. Então, o retesamento dessa estrutura aqui vai diminuir a amplitude de movimento. Porém, o afrouxamento dessa articulação excessivo não vai conter a cabeça do húmero e o húmero vai luxar, sem dúvida nenhuma. Então, eu preciso entender isso, ok? Então, aqui, para vocês observarem a imagem, o braço está do lado do corpo, então eu tenho uma frouxidão aqui, que é natural. À medida que eu vou elevando o braço, ele vai se tensionando. Mas, todas as vezes que eu passo de 45 graus, todas as vezes que eu passo de 45 graus de elevação do braço, eu começo a ter um tensionamento dessas estruturas. Esse tensionamento, ele serve muito para quando eu rodo posterior, ele impede a luxação anterior, e quando eu rodo o anterior, ele também impede a luxação anterior. Então, essa torção do ligamento glenomeral, funcionando como uma manga inferior aqui, todas as vezes que eu rodo o anterior, ele sobe, porque ele acompanha o colo anatômico e protege o anterior. Todas as vezes que eu vou rodar ele internamente, ele protege posterior. Nós vamos entender, quando falarmos sobre patologia, que um dos acometimentos graves para quem joga vôlei, nada, arremessadores em geral, é o encurtamento dessa musculatura, que nós chamamos de GIR. Discutiremos sobre ele e passaremos exercícios importantes para resgatar a boa mobilidade desses ligamentos. Bom, aqui para a gente lembrar um pouquinho sobre os ligamentos, quase encerrando essa parte. Ligamentos glenomerais anteriores, médio e inferior. A cápsula, os movimentos, o ligamento glenomeral inferior ficando tenso, ó. Olha a importância, banda anterior, lá atrás banda posterior. Ligamento coracomeral lá do processo coracoide do húmero, tubérculo maior, tubérculo menor. Esse impede a extensão, esse impede a flexão. E ele também, por entre eles, passa a cabeça longa do bíceps. Bom, agora a gente precisa detalhar um pouquinho sobre a musculatura. A musculatura da glenomeral, a gente vai falar dos músculos diretamente envolvidos com o húmero e escápula. Isso é muito importante a gente mencionar essa musculatura. Nós vamos falar, repito, entre os músculos da glenomeral, que estão ligados entre a escápula ou a clavícula e o húmero. Então, são músculos que cruzam a glenomeral. Músculos profundos e músculos superficiais, ok? O primeiro deles, superficial, é o deltoide. Aí o deltoide todos conhecemos. A parte anterior se origina no terço distal da clavícula e faz o movimento de adução horizontal ou de flexão. A parte posterior se origina na espinha da escápula e faz os movimentos de extensão, ajuda na extensão e abdução horizontal.
E o deltoide medial, ou seja, o deltoide lateral, se origina no acrômio e faz os movimentos de abdução. Todos eles se prendem ao sulco deltoídeo, aqui no triângulo deltoídeo. Isso eu já citei, só que é necessário que você saiba que cada cabeça tem uma função secundária. Por exemplo, a cabeça anterior tem flexão e adução horizontal, a posterior tem extensão e abdução horizontal, mas todas as três fazem a abdução como função primária. Então, presta atenção nessa informação. Já o manguito rotador é um músculo que faz coaptação do neoacetábulo. Ele é o músculo mais importante ajuste da cabeça do húmero em relação à glenoide. Bom, aqui a gente consegue perceber, olhando aqui a margem interna, olhando aqui mais externamente, que o vetor força aponta para a glenoide de todos os músculos, então eles fazem essa coaptação, porém, eles possuem também movimentos de rotação. Então, o movimento primário da musculatura do manguito rotador é a coaptação, mas também eles fazem rotação. Então, nós temos músculos, os posteriores à escápula são os rotadores laterais e os anteriores à escápula são os rotadores mediais. E o mais superior é o supraespinal. A função do manguito rotador precisa ficar clara para vocês, que é ajustar a cabeça do húmero na glenoide. Até agora, tudo que nós vimos, posicionamento, escápula, complexo do ombro, tudo é para tentar ajustar aquela grande cabeça do húmero em cima daquele bico da glenoide. Lembra lá da foquinha? Bom, então o manguito rotador não vai ser diferente. Aqui nós temos a glenoide, aqui nós temos o labro, aqui nós temos a cápsula e aqui nós temos a força do manguito rotador, tanto medial como lateral, para ajustar ou para centrar e manter essa compressão aqui, já que a natureza fez dele uma articulação de cisalhamento. Bom, o supraespinal ele é mais superior, vai do tubérculo maior até o sulco supraespinhal. Então, ele é responsável pela abdução, sabendo que também ele tem uma pontinha para rotação medial. Aqui uma vista superior para você observar claramente a ação dessa musculatura. É importante que você saiba isso. É importante que você saiba que ele fica embaixo do acrômio. Então, esse problema aqui, à medida se o húmero subir demais, vai mastigar essa musculatura. Bom, aqui para você perceber a função do acrômio. Ó, a ação dele. Já o infraespinal e o redondo menor, eles não são um músculo só porque possuem inervações diferentes, mas também exercem basicamente a mesma função. O redondo menor pega essa borda lateral da escápula no tubérculo maior, na faceta mais inferior, e o infraespinal na faceta intermédia e pega toda a fossa infraespinhal. Aqui a gente consegue observar o efeito de rotação dessa musculatura. Mas observe que o vetor força é de coaptação. Tudo isso o húmero deslizando e rolando também. Já o subescapular pega essa face interna da escápula, cobre toda a face interna e se insere no tubérculo menor, gerando aqui a rotação medial. Principal estabilizador, principal rotador interno da cabeça do húmero e principal estabilizador anterior dessa articulação. A ação do redondo menor, do subescapular. Boa. Aqui o arco coracoacromial. O arco coracoacromial, ele é o arco que vai ser, se a gente for observar, eu vou fazer uma analogia para você entender aqui. Aqui embaixo nós temos a cabeça do húmero, aqui em cima nós temos a articulação acrômio-clavicular, aqui você consegue observar o processo coracoide,
e entre essa articulação superior, esse ligamento e a cabeça do úmero, nós temos um espaço. Então, esse espaço, o teto do espaço é o arco coracoacromial, formado pelo acrômio, formado pelo processo coracoide e formado pelo ligamento coracoacromial, que nós vimos lá atrás. Então, esse é o teto da nossa casa, ok? Lembrando que o úmero seria o assoalho e aqui dentro nós temos os inquilinos, que são os componentes que ficam aqui dentro, entre esse espaço do teto e a cabeça do úmero. Se a gente observar aqui entre o arco coracoacromial e a cabeça do úmero, eu tenho um espaço. Esse espaço é aproximadamente 1 centímetro. Isso corresponde a uma caneta, um lápis. Nota que aqui eu tenho espaço fisiológico, que é esses em torno de 1 centímetro, e aqui eu tenho um espaço bem reduzido. Então é muito mais fácil observar que o úmero trabalha melhor no espaço fisiológico do que no espaço reduzido. Esse espaço subacromial, nós temos a cabeça como o assoalho, o teto com o arco coracoacromial e os inquilinos são as estruturas que passam por dentro dele que geram movimento. Uma delas é a busta subacromial, a outra o tendão do supraespinal e a outra o cabo longo do bíceps. Então essas 3 estruturas são acometidas quando esse espaço é reduzido. Bom, claro que se o úmero trabalha dinamicamente de forma inadequada, ele vai começar a mastigar essa musculatura. Bom, isso. Pessoal, nós temos... já estou no finalzinho, tá? Então, nós vamos ter um intervalo de 10 minutos. Eu acho que eu tenho aqui não dá 5 minutos o que eu tenho para passar para vocês, tá? E aí, eu sou praticamente 1 minuto além do 10h30. Então, vou realizar daqui a subacromial. Então, é importante que você saiba, nesse último assunto aqui, a gente consegue ver que o úmero, ele desliza sobre a glenoide, rola sobre a glenoide, faz um giro aqui. Esse espaço, quando eu faço elevação do braço entre 30 e 120 graus, ele, através da força do deltoide, ele tem uma elevação natural. Então, essa elevação é de 3 a 4 milímetros. Quando ele passa dos 120 graus, ou seja, quando a escápula se posiciona para cima, ele reduz aí em torno de 1 milímetro. Agora faz uma conta. 1 centímetro menos 3 ou 4 milímetros, até 90 graus, você tem uma grande redução de espaço. Bom, e aí pensa que o tendão da cabeça longa do bíceps, o supraespinal e a busta vão ter que ficar ali em torno de quase meio milímetro. Então, as chances de mastigar as estruturas ativas aqui são grandes. O vídeo para representar esse espaço. Estruturas do manguito rotador, atuando como coaptadores, a busta. Aqui a busta subdeltoídea. E o deltoide, que é a musculatura mais superficial, geradora de movimento. A busta que vai facilitar o deslizamento. O revestimento da cápsula, todo neoacetábulo. Visto num ângulo diferente. Olha o supraespinal lá embaixo, coberto pelo deltoide, embaixo do espaço subacromial. Olha lá a busta, que vai facilitar esse deslizamento, por isso que ela inflama com muita facilidade. Ok? Bom, então, da busta, nós entendemos que é uma estrutura, um tecido conjuntivo esponjoso, que ele absorve água quando ele se sente inflamado. Na verdade, a quantidade de líquido dele é mínima, em torno aí dá menos de 1 colher de chá. A gente precisa dessa estrutura para facilitar o deslizamento. É importante que você saiba que eu tenho uma busta subdeltoide, uma subacromial que é a mesma, porém em partes diferentes. A função da busta, como eu já mencionei para vocês, é ajustar esse deslizamento entre as estruturas. Aqui a gente percebe a força do deltoide trazendo a cabeça do úmero e a busta servindo aqui para deslizar o supraespinal embaixo do espaço coracoacromial.
Bom, aqui um vídeo da função da buça. Olha como ela serve como proteção e para o deslizamento. Porém, se você mastigar ela ou sobrecarregar ou for com muito impacto, você tende a inflamar essa região. Aqui um outro vídeo também mais claro das estruturas do deltoide, supraespinal e a função da buça. A buça ajustando esse deslizamento. Bom, os movimentos da glenoide são movimentos limitados pela posição da escápula que vai ajustar esses movimentos. Então, eu tenho os movimentos, esses são os movimentos osteocinemáticos, movimentos de adução, abdução, rotação medial, rotação lateral. A artrocinemática nós vamos falar na próxima aula. Então, eu tenho os movimentos de rotação medial e lateral, que segue um eixo superior e inferior. Então, em cima desse eixo, eu vou ter a rotação. Aqui um movimento de rotação e extensão. Agora o movimento de extensão e flexão. Esse movimento de extensão e flexão, ele segue um eixo látero-lateral. Então, é um movimento que segue aí no máximo 120 graus de elevação. E o movimento de adução e abdução, num eixo antero-posterior, também em torno aproximadamente de 90 a 100 graus de elevação. E os ângulos de adução e abdução, que são somatórios de flexão com adução, que vão ajustar aí movimentos, ok? Então, agora nós temos, encerrei, passando 5 minutos do tempo, 6 minutos para ser preciso, tá? Então, vou pausar aqui a primeira parte, isso, vamos gravar aqui, ok.